Boa noite a todos, tudo bem? Mais uma vez aqui, estamos presentes nessa maravilhosa noite, com todos aí do lado. E hoje estou com uma grande pessoa ilustre, né? Amigo nosso, parceiro da comunicação visual, está aqui presente, irá falar da sua trajetória quando iniciou, eh, até hoje o que ele busca e estão, né, jogando duro aí na comunicação visual, que esse é o intuito desse programa, de trazer todos vocês que é da comunicação visual para comunicar. É o nosso dilema do nosso podcast. Aonde você pode comunicar. Você que está do outro lado aí, venha fazer parte desse movimento. Então, quero fazer presente aqui nosso amigo e parceiro, Renato Azevedo. Fica à vontade, Renato. Olá, tudo bem? Boa noite, Ney, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Para a gente é um prazer estar aqui para bater um papo contigo, Ney, e também passar um pouquinho da nossa experiência. Isso aí, Renato. Renato, eu vou aqui falar dos nossos patrocinadores, né, que sempre está presente aqui conosco. O pessoal do nosso som, da nossa iluminação. Soncito, ele está fazendo parte desse negócio aqui da comunicação visual aqui. Ele traz esse som maravilhoso onde nós estamos falando, né? Para todos que estão do outro lado. Então, Soncito, quem precisar do serviço dele, tem o cardzinho aí em cima, onde você clica e acessa direto com o pessoal da produção do Soncito. Soncito que traz esse som maravilhoso. Todos os podcasts estão presentes conosco. E falando dos nossos outros patrocinadores, a Rino Máquinas. Rino Máquinas faz presente também, está sempre aqui conosco nessa noite. E a gente não podemos deixar de não falar deles. A Rino Máquinas está presente. E também, Renato, a gente sempre está divulgando aqui um treinamento que nós estamos trazendo. Esse treinamento vai acontecer logo, logo. A gente sempre está pautando, falando, mas para não acabar não esquecendo, né? Um treinamento que nós vamos trazer. Eu sempre falo, não precisa você sair aqui de Teixeira de Freitas e ir para São Paulo. E sim, São Paulo vai vir até você. Então, o pessoal da VP Máquinas e da Cristal e Cores estará conosco breve. A gente vai estar divulgando aí nas redes sociais e também embaixo você pode clicar aonde você vai descer aí, tem nos comentários, vai estar abaixo logo aí o contato que fala com o pessoal que está organizando esse evento. Né? Evento esse, são curso, né? Um treinamento, na verdade, aulas práticas, teórica, enfim, vai ter um bate-papo, network, todo mundo vai estar aí envolvido nesse nosso treinamento aí de neon LED e acrílico na prática. Então todos estão convidados, você da comunicação visual de toda a cidade, venha para esse movimento junto conosco. E falar, né, Renato, de coisa boa, né? Com Falar do certeza. seu negócio, que eu acredito que você tem muito o que falar, né? Você que vem, faz parte dos dinossauros da comunicação visual. Eu tenho certeza que você já tem umas 2 décadas, né? Já mais ou menos isso aí, né? Sim, fizemos como evolução, fizemos 20 anos agora em abril, mas eu já trabalho nessa área de comunicação visual, de brindes, né, de gráfica rápida, já há uns 25 Há anos. uns 25 anos. E o Renato, ele veio da onde? Renato, ele veio de um outro estado, Renato é filho de Teixeira, Renato veio de qual segmento para a comunicação visual, que esse é o nosso objetivo, de você pautar, né, a sua ideia, como é que você chegou nesse negócio? Conta pra gente aqui. Então, eu sou natural de São Paulo, capital. Vim para cá muito cedo, vim para cá com 7 anos, né, meu pai veio, a gente morava em São Paulo, eu e meu pai, né, e toda a minha família. A gente veio para cá porque a família da minha mãe, ela morava ali em Itaém, que é uma cidade próxima aqui de Teixeira, e aí ela queria ficar mais próxima da família dela e a gente veio para cá, né. A gente veio para cá na década de 90. E aí, eu e meu irmão, e minha irmã, meu pai e minha mãe. E a gente veio para cá e eu vim muito novo, vim com 7 anos, e aí estou aqui até hoje. E nessa jornada, né, e você está aí caminhando da comunicação visual, então você veio para cá, para Itaém, para Bahia, com 7 anos. E como é que esse negócio chegou até você, da comunicação visual? Como é que iniciou esse negócio? Então, eu deveria ter uns 17 anos na época, e aí, meu irmão, que é meu sócio até hoje, inclusive ele não pôde vir, né, por motivos particulares,
A gente continua como sócio até Nosso hoje. parceiro também, Kleber, Kleber. ele é meu sócio, é meu irmão. E a gente teve, e aí eu tinha mais ou menos uns 17 anos, né? E aí eu senti aquela necessidade de ganhar, né, o meu próprio dinheiro, a minha renda, porque a minha família não tinha, né, era uma família de classe média, mas não tinha aquelas condições de me dar coisas que às vezes a gente, quando com 17 anos, a gente almejava, um Uhum. perfume novo, né, uma roupa nova. E aí, eu e meu irmão, né, ele mais velho que eu um pouco, ele deu a ideia da gente utilizar, né, o computador que a gente tinha em casa para poder digitar trabalho de escola e vender para os colegas da sala. A gente começou a trabalhar com digitação, fazia cartãozinho de visita, imã de geladeira. Isso aonde? Na cidade de Itaém? Não, eu nunca morei em Itaém, Entendi. eu sempre morei aqui em Teixeira, Então você, né? dos 7 anos de idade, você veio direto para a cidade de Teixeira, Isso, direto para Teixeira. Quem morava em Itaém eram meus avós e meus tios. que era o contato de vir para Bahia. Isso. Entendo. E aí a gente começou a trabalhar com isso, né? E aí a gente ficou aí uns 2 a 3 anos trabalhando só com imã de geladeira, cartão de visita e digitação, essas coisas. Aí depois uma empresa aqui em Teixeira. Ô Renato, isso aí você fala, você trabalhava com isso em casa ou era já uma empresa, já com CNPJ? Como é que era esse Não, negócio? era em casa. Era em casa. É, Era né? em casa. Fazendo pros amigos, pros Isso, para os colegas. amigos, para os colegas de Mas isso tudo escola. já com rentabilidade, já cobrando. Não era Sim, nada sim. Nada. voluntário, né? Não, não. Já cobrando, já podia ali ganhar meu dinheirinho, já. Entendi. Entendeu? E aí teve uma empresa aqui em Teixeira, na época ela trabalhava na área de fotografia, e ela pegou um imã nosso que tinha, né, nosso telefone atrás Uhum. e ligou pra gente. Isso que ano? Só pra gente, quem tá do outro lado, saber cada passo a passo da sua trajetória. Que ano foi isso? Em 2003, por aí. Em 2003. Isso. E aí essa empresa pegou e nos ligou e chamou a gente para uma parceria, né? Ela tinha uma loja de revelação de fotos, mas queria entrar com a área de gráfica rápida, se a gente poderia entrar como parceiros, né, comerciais dele e tal. E a gente trabalhou ali por 2 anos dentro da loja dele, e ali a gente pôde nos tornar um pouco mais conhecido na cidade, agora não mais dentro da nossa casa, mas trabalhando no comércio, né, como parceiro dessa empresa. Você ficou 2 anos lá nessa empresa. Isso, Empresa essa que o segmento dela é de foto. de foto. Com certeza já não existe mais, né? Porque isso já virou passado, né? Hoje, Verdade. com a tecnologia, o celular, hoje, ninguém se revela mais foto, né? Tem muita gente aqui que não sabe nem o que é um filme de 36 poses, né? Existe. Então você foi para dentro de uma loja dessa, num segmento desse. Isso, só que eu não trabalhava com foto, trabalhava com gráfica rápida dentro de uma loja de foto. Naquilo que você iniciou em casa. Isso. E ali a gente pôde expandir um pouquinho mais nossas experiências, né? Nossos conhecimentos na área. E aí depois de 2 anos a gente resolveu sair, né, dessa empresa, eu e meu irmão, e abrimos a Evolução, que 5 de abril fizemos 20 anos. Que é a sua empresa que vocês têm hoje atualmente. Isso. Evolução Design. Evolução Sempre foi esse Design. nome. Sim, Evolução Design e Comunicação Visual é o nome da nossa empresa. E que começou com vocês dois também. Sim, eu, meu irmão e, na época, minha cunhada era minha Secretária. secretária. Entendi. Fazia os agendamentos. Isso aí. Então, o Renato, assim que iniciou a trajetória dele no segmento da área da comunicação visual. Na época, a gente tinha algumas dificuldades que não temos hoje, né, em relação à área de comunicação visual. Por exemplo, eu lembro muito bem que a nossa história ela é um pouquinho parecida com a história de Cláudio, né, da Garra, Correto. porque a gente não tinha nenhum capital, né, a gente Zero. capital zero, começamos com a cara e a coragem, né, e a disposição de trabalhar. E também a questão da dificuldade de imprimir, né. A empresa mais próxima na época era Salvador. Então a gente mandava o arquivo, aí tinha que esperar vir pelo ônibus, então tinha todo Uma logística, uma né? logística bem complicada para a gente trabalhar.
Mas aí foi dando certo e a gente foi, né, se especializando na área, aprendendo mais algumas coisas. E hoje, graças a Deus, a Foi gente... só agregando, né? Colocando os itens que no segmento são muito, né? Infinito, né? Sim, verdade. São muito. E assim, me fala aqui, Renato, para quem está do outro lado, Renato Azevedo, viu? O Renato é da Evolução Design, né? Que ele tem o sócio dele como irmão, Kleber, que não pôde estar aqui conosco. Mas breve a gente vai ter outras e outras e a gente vai estar juntando os dois para estar aqui junto falando, né? De novidades e tudo mais. Me fala aqui, e você iniciou esse negócio, né? Como você falou aí, com maior dificuldade e tudo mais. Mas naquela época, qual era o seu carro-chefe? Assim, você fala, não, esse era o meu item que era meu carro-chefe, que a gente pegava, não tinha concorrente, a gente sempre me organizava e falava, isso aqui é o meu carro-chefe. Então, a comunicação visual é uma área que ela vai modificando de tempos em tempos, né? Quando a gente começou, nosso forte era Xerox, né? Eu Xerox. tinha umas 3 máquinas de Xerox, a gente tirava muitas Xerox na época, cartãozinho de visita, cardápio, né, plastificação de documento, essas coisas que a gente fazia muito. Só que aí a gente vai vendo a necessidade do mercado. Era uma espécie de uma gráfica rápida, mas pro lado de Xerox e Isso, encadenamento, tudo mais, né? cardápio, essas coisas. Cardápio, entendi. E aí a gente vai aprendendo e vendo a necessidade do mercado, né? E aí começamos a inserir o banner, né? Na época a gente não fazia placa ainda, a gente ia fazer só banner, adesivo, essas coisas. E aí foi indo, depois a gente começou a fazer a placa de lona, que na época era o auge. Isso já com loja instalada, CNPJ Isso, bonitinho, a empresa aberta. isso. E aí foi a placa de lona, depois surgiu a placa de chapa, né? De De chapa de zinco, né? zinco, De zinco. né? Aí depois vem a placa de ACM, de telha, né? Diversas E outras aí placas que a foi gente... se agregando cada produto, né? O Renato, ele me fala aqui, você toda a vida você esteve sua empresa no mesmo local, na cidade, E algumas outras coisas que vai nos exigindo a mudar, né? De estrutura ou ou de local, de né? local, É, porque aquele primeiro local que a gente iniciou não tinha mais como comportar o que a gente faz hoje, a né? A demanda, né? demanda e a quantidade de trabalho e de máquinas que a gente tem hoje. Falando em máquina, Renato, me fale aqui, equipamento. É, qual foi o seu primeiro equipamento que você conseguiu conquistar? Que equipamento foi esse? Hoje você tem uma empresa, eu tenho certeza que algo bacana, atende em vários segmentos. Quais são os equipamentos que você lá opera, que você tem, que você atende o público? Então, a primeira máquina que a gente teve foi uma máquina HP, né? De impressão, né? De impressão, a máquina Exsolvent, Uma ela máquina, uma super máquina. de 1,60 m de boca. E hoje a gente tem, né, várias máquinas lá, a gente continua com a máquina, né, de impressão digital. Nós temos também uma router, né, que Correto. faz, né, hoje a gente é especialista em todos os tipos de letras, né, Top. tanto PVC expandido como letra de ACM, letra de Atende chapa, atende todas, todo todas os demandas, segmentos de segmentos de letra, letras. né. E também a gente tem máquina a laser para poder fazer gravação, né, de copo a laser, Uhum. né. A gente também trabalha nessa área de brindes, né, com questão de estampa de camisa, caneca personalizada, né. Então a gente ampliou aí bastante desde quando a gente começou para cá, tem vários segmentos que a gente trabalha lá dentro da nossa empresa. Sua empresa, né? Então, se você tem máquina, você atende toda essa gama de produto que você fala, você tem uma equipe grande, né? Hoje, sua equipe ela é formada de quantos colaboradores hoje? Ou se você também já teve uma quantidade, não, eu já tive uma quantidade maior, hoje a gente reduzimos. Como é que é sua equipe tá lá hoje na tua empresa? Então, eu já tive uma equipe de mais de 9 pessoas trabalhando comigo, né. Correto. Uhum. Hoje nós estamos em 4, né. Mas, sempre quando tem uma demanda muito grande, a gente, né, terceiriza, né, com alguns freelancers, Alguns parceiros, né? alguns parceiros, a A gente... terceirização ela tá em alta, né? O pessoal sempre tem buscado terceirização, né? Sim, sim.
é uma mão de obra rápida, né, e prática. E prática, né? Que talvez você não precisa de ter um compromisso CLT com esse profissional, né? Sim, Esse verdade. profissional ele vem, presta o serviço para você e amanhã ele já está em outro destino. Sim, Você não tem tanto um compromisso sindical com ele, né? é. Isso acaba sendo uma válvula de escape tanto para a empresa, até para ele, né? Que fica livre, né? Para fazer o seu serviço. Nesses 20 anos a gente já aprendeu com alguns erros, né. A gente já trabalhou de várias formas em relação à comunicação visual. A gente já trabalhou com algumas empresas, eh, de porte grande, algumas cervejarias, né. A gente já prestou serviço já para a Skin, para a Skol também, trabalhamos muito tempo com elas. A gente também hoje a gente trabalha com uma parceria com a Coca-Cola, né, todas as placas que a Coca-Cola patrocina hoje na Teixeira região é a gente que faz. Quais tipos de serviço você faz para essa cervejaria? Hoje a gente não está fazendo mais placas para cervejaria. Hoje nossa parceria principal está sendo com a Coca-Cola e com o comércio em geral, Entendi que é o que? né. Adesivos, Adesivo, placas, banner, placa, cardápio, cardápio, né? totem, né, todo Entendi. esse material aí. Ô, Renato, me fala aqui. Teixeira, a gente sabemos que Teixeira tem quase 200 mil habitantes, vão ter mais, né? O Essêncio ele deve que tá meio perdido aí nessa contabilidade. Mas temos 13 cidades circunvizinhas. Quais são as cidades que você atende aqui? Até para quem está do outro lado saber quem é seu público, aonde você atua. Então, a gente não tem uma cidade específica. Onde chamar, a gente está à disposição para atender. Tiver um cliente de Salvador, A 1.000 quilômetros, partiu. a gente já fez serviço em Feira de Santana, a gente já fez serviço em Juazeiro, né? A gente já fez serviço também em São Mateus, Nova Venécia. A gente trabalha muito com Itaém, Poço da Mata, né? Mucuri, eh, Medeiros Neto. Onde pediu, Onde tem um pedir, cliente, a gente está lá. a Evolução Design chega. Oh, com certeza. Ô, Renato, com tudo isso, eu sei que o desafio acontece, né? Fala aqui para nós quais foram, né, seus maiores desafios nesse negócio da comunicação visual. Conta aqui pra gente, porque quem tá do outro lado acha que é só flores, né? Os espinhos ele tem, né? Mas a gente quer entender, até para quem tá do outro lado, que até tá querendo começar, para ficar logo sabido, né? Ficar, ó, aqui dá espinho, viu? Fala aqui para nós, quais são os seus maiores desafios nesse negócio da comunicação visual? Ô, Ney, hoje nosso maior desafio tem sido a concorrência desleal. Concorrência, né? Por quê? Acontece às vezes, eu vou até falar uma coisa aqui engraçada. Se a gente fosse colocar uma empresa em Teixeira que seria uma escola de profissionais na área, acho que a Evolução seria uma das primeiras. Tirava de letra, ganhava o troféu. O que tem de comunicador visual aí que já trabalhou aprendeu lá na Evolução e hoje, né, tem seu próprio negócio. Mas hoje você deve cobrar aí uma porcentagem, né? Ou deveria, viu? Eu estaria rico já. Você deve cobrar uma porcentagem. Então, o seu maior desafio, um deles, né? É que pessoas passam. Mas aí é bom para você que você virou professor. Vão te dar um troféu de bom professor, né? Eu acho que eu sou bom, porque o que eu já formei aqui em Teixeira, né? Se o cara tá no mercado, você ensinou, o cara tem que vir te pagar uma bonificação todo final de ano. Não era? Seria bom. A cestinha de final de ano. Quem disse nem olha para trás. Então você tem muita, vamos dizer assim, você tem muita cria aí na cidade. Tem um bocado de filho aí. Né? Pode cobrar. Ó, quem tá do outro lado, que foi insistiu na comunicação visual através do nosso amigo aqui, ó, que venha pagar uma contribuição, viu? Trazer pelo menos uma cesta de Natal, Uma né? cesta. Você que tá do outro lado, que sabe, passou no negócio dele, aprendeu desse longo de 25 anos, né, Renato? 25 anos. Aprendeu com ele aqui, ó. Vai o seguinte, ele vai dar o número do Pix dele daqui a pouco aí pra você mandar contribuição. Merece, viu? Se você tá no negócio hoje, ó, fica orgulhoso, porque ele aqui fez sentido na tua vida. Verdade. E aí, quais são os outros mais desafios que rolou aí pra você e que rola?
Então, hoje, como eu falei, né, a gente aprendeu com alguns erros, né? Hoje a gente se posicionou no mercado de uma forma diferente de alguns dos nossos colegas de profissão. A evolução hoje não é a empresa mais barata em relação ao serviço que é prestado, mas a gente preza pela qualidade, né? Tanto na qualidade do atendimento, como na qualidade do material, né? E como na qualidade também do serviço entregue ao cliente. Então a gente se posicionou no mercado dessa forma. O cliente que nos procura hoje, ele não nos procura por preço, ele nos procura porque conhece a nossa qualidade do mercado. Qualidade de mercado. Isso é muito importante, né, Renato? Sim, sim. Muito importante. É porque assim, o cliente hoje, o cliente final, ele não tem aquele, assim, alguns não entende, né, quais são os processos que envolve uma placa de ACM, uma letra de PVC expandido. Então, infelizmente, essa transparência tem faltado, né, em muitos aí afora, Encontra muitos desleais, né? e a gente tem essa vertente de ser transparente com nossos clientes, de trabalhar com o melhor material, né, com a melhor qualidade, né, de Acabamento. acabamento. Então, É. tudo isso aí faz parte do nosso objetivo como empresa. E é um dos desafios também que você falou aí agora, Sim, né? Eu acredito que esse desafio aí que você está falando, ele é muito importante para as pessoas saber, porque eu acredito que você citou aí, você está com um orçamento hoje de um determinado valor e esse cliente talvez ele não leve em conta, ele não tem conhecimento, talvez nem do seu serviço, piorou do outro, né? Do sim, parceiro, que a gente cita como concorrente, mas é um parceiro. Mas aí falta com lealdade, né? O sim, cara sim. é. Eu falo direto, por exemplo, o cara vai fazer um orçamento, aí eu tenho muitos parceiros aí que falam, ó, meu orçamento, ele não pode ser comparado com o de fulano, ele cita o teu nome, porque ele já sabe que aquele cara tem um serviço que não é legal, não tem um acabamento de primeira. Então, provavelmente vocês devem já usar essa, ó. Se você quiser me comparar o meu orçamento com o de fulano, Sim, sim. não aceito, porque meu orçamento ele tem base. É porque assim, Ney, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre a placa de ACM. Correto. Né? O cliente vê ali instalado na sua loja, mas não sabe quais são os processos que envolvem uma placa de ACM, né? Eh, Renato, por que sua placa de ACM é mais cara? Porque a gente trabalha com uma fita dupla face de qualidade, né? A gente trabalha com um PU de qualidade, né? O espaçamento entre o espaçamento da ferragem que a gente trabalha é um espaçamento correto para esse tipo de placa. Hoje em dia, como a gente falou anteriormente, como a gente tem muitos aventureiros, né, que às vezes não pesquisa, não trabalha, não procura saber como é que faz o processo correto, né, do material, aí ele pega e coloca um espaçamento maior entre os espaços permitidos para poder executar o serviço, porque ele vai reduzir na quantidade de metalon. Então, isso aí ele vai ganhar um pouquinho a mais, né, de margem em cima disso. Só E que aí automaticamente ele diminui o preço. diminui o preço. Só que o cliente não sabe que às vezes por que a placa dele tá ondulada, né? A chapa de acima é para estar reta, não é para estar fazendo curva, É né? verdade. Uhum. Então ele não sabe porque a placa dele está soltando, né, com pouco tempo. Então tem tudo isso Tem aí que tudo isso aí. envolve a qualidade do material. Como você sabe, a gente temos uma empresa que a gente presta serviço para alguns parceiros e chega muito projeto lá para a gente fazer usinagem, né? Para a gente dar aquele pontapé inicial ali do negócio, que é venda de chapa de ACM e usinagem. E às vezes o parceiro ele confia e traga para a gente o projeto do cliente final que ele está fazendo. E aí a gente tem aquele acesso ali e às vezes ele não até fala o valor que ele está fechando. Até porque para servir de uma negociação conosco. Uhum. E o que eu vejo é que rola muito ping-pong. Chega um parceiro, fala assim, vou dar exemplo de valores. Fala assim, ó, esse projeto aqui eu estou executando ele por 10 mil. Aí chega um outro, fala assim, ó, eu estou executando esse projeto aqui, O mesmo o projeto. mesmo projeto, por 15 mil. Aí depois chega um outro, fala, ó, eu estou fechando aqui, eu queria ver contigo, o que você pode fazer aqui. Eu estou fechando esse projeto aqui por 25 mil.
E aí eu fico olhando, Renato, me perguntando, o que é que faz com que esse parceiro tá com um orçamento de 10 mil, um outro de 15 e um de 25? Eu não entendo. E assim, o preço que a gente fazemos da usinagem ou compra de produto, matéria-prima, é o mesmo. Não tem mágica, né, Ney? Não tem mágica. Então, assim, eu tenho um preço para quem é meu parceiro revenda. A gente não atende cliente final. Só que o mesmo preço que eu cobrei para Manel, simbolizando o Pedro, o fulano, cara, são preços diferentes demais de um para o outro. E eu fico até me perguntando o que estão fazendo para ter essa diferença de preço. E justamente aquele cara lá que eu te falei aqui do início, que cobrou 10 mil naquele projeto, é o que volta lá para fechar comigo. E aí eu fico só me perguntando. Outro dia eu até dei um toque em um, Renato. Eu falei com ele, cara, esse orçamento ele deve conter meio frustrado. Eu falei, ó, esse orçamento aí de 10 aí chegou para mim aqui de um outro parceiro por 25. Eu não entendi o que você tá fazendo, não. Ele, mas e aí rodeou, falou um monte de coisa e não chegou em lugar nenhum. Mas é isso aí que você tá falando. Não utiliza as ferragens corretas, não utiliza. Você estava citando o bastidor, claro que não citar nomes de ninguém, que você passou numa placa e você viu uma placa que as letras não tinha pintura. Não foi assim que você falou? Sim. Hoje, no processo de letra que a gente trabalha, a gente faz o corte, depois do corte a gente lixa a letra, né, para dar um melhor acabamento, depois a gente passa massa na letra, depois Lixa de novo, depois a gente passa um outro produto chamado Prime. para tampar ali as imperfeições, lixa novamente, depois vem com a tinta. E depois, se tiver um defeito, ainda é corrigido. Ainda não é corrigido ainda. Então, olha o processo que é feito. E aí o cliente não sabe. Não entende. Aí você pega uma letra nossa, ela fica parecendo um acrílico, de tão perfeita que ela fica a pintura. Aí você pega uma outra letra, as pessoas nem sequer se preocupam em lixar para poder entregar para o cliente. E muitos não entendem, né? Muitos não entendem. Eu já vi uns dois falar assim, nada, essa letra vai ficar lá no alto. É desse jeito. Só de binóculo para ver os detalhes. Mas é aí que está a diferença de preço, né? Então, assim, nós nos posicionamos no mercado em relação à qualidade. A Evolução hoje trabalha com qualidade de material, qualidade de atendimento e qualidade do serviço prestado ao cliente. Entendi. Todo serviço que a gente faz, eu faço como se fosse para mim. Eu não quero o cliente apenas uma vez. Eu quero que o cliente fique comigo por um bom tempo. É tanto que nessa jornada aí de 20 anos como Evolução, nós temos clientes com 18 anos, temos clientes com... São os mesmos clientes, né? Os mesmos clientes. Clientes que pode qualquer um lá fazer o orçamento para ele não faz porque eles confiam no nosso trabalho. Sabe que você vai entregar, né? Produto de qualidade. Verdade. Muitos aí entregam, né, gente? Mas nós falamos aqui desse cuidado que não estão tendo, né? Não estão tendo cuidado com o material, não estão tendo cuidado com o cliente, com o cliente. E aí o cliente não entende e muitas vezes compra barato, porque acha que está levando vantagem, mas é isso que você falou. O barato fica caro, né? Compra um produto... Já aconteceu várias vezes de cliente comprar num parceiro e aí o serviço não sair do jeito que ele queria e querer que a gente vá lá consertar, isso aí acontece direto. Né? Direto rola isso aí, né? Mas é verdade. Me fala aqui, Renato, nós falamos, né, de uma situação que é verdade, não tem como esconder disso, isso acontece direto. Mas vamos dizer, hoje você está aqui nesse podcast, é um podcast da comunicação visual, onde nosso parceiro está do outro lado nos assistindo, né? Pega esse link aí, manda para mais gente aí, vai ativando o sininho. Por quê? Porque vai chegar para vocês as notificações quando chegar um vídeo novo. Então, assim, parceiro você, que está do outro lado, que é nosso parceiro, vai estar aqui com a gente também. Fazer igual nosso amigo Renato está aqui contando, né, do início da sua trajetória, dos seus desafios, das suas novas... Vamos falar agora sim, daqui a pouco você vai citar qual... Porque, assim, a comunicação visual ela é grande, né? Ela abrange todo o segmento. Então, sempre como você falou, está inovando. O nome do seu negócio chama evolução. Por quê? Você tem que estar sempre evoluindo. E aí, como eu falo, eu acho que todo mundo tem o direito, né, de vir pautar, falar do seu negócio e contar suas novidades. Então, pessoal, não deixa de nos curtir,
né? Não deixe, curte aí, compartilhe e manda para mais gente, para isso aí chegar em mais pessoas e mais pessoas, isso aqui crescer mais e chegar em mais gente, que aí esse é o nosso objetivo. E aí aproveitar aqui e falar dos nossos patrocinadores, mais uma vez, o nosso amigo e parceiro que está sempre presente no som desse lindo podcast, que é o nosso amigo Soncito, né? Aliás, o nome da empresa dele é isso, é Soncito. Você tem aí o cardzinho, onde você vai clicar e direcionado para o pessoal que vai te atender lá do equipamento de som e luz. Ele faz iluminação para igreja, casamento. Você que precisa aí de fazer uma festa com aquela luz maravilhosa, aquele som gostoso, você chama aí o Soncito, né? Que ele vai estar te atendendo aí com a equipe dele, maravilhosa, com som de potência, som de qualidade. Essa imagem que você vê, esse som, é do nosso amigo aí, Soncito. E também o pessoal da Rino Máquina, que faz presente nesse podcast. Ele está sempre, né, conosco aqui patrocinando. Mandar um abraço lá para Roger. Roger, um abraço. Você e toda a turma da Rino Máquinas. E lembrando, Renato, que a gente está trazendo aqui o pessoal da Cristal e Cores, uma fábrica de acrílicos. Eles vão estar conosco, trazendo o curso, um treinamento, né? Vai ser 2 dias. Tá para acontecer, a gente vai divulgar uma data aí que todo mundo vai ficar ciente e que nós vamos trazer o neon na prática, o acrílico na prática, né? O pessoal da VP Máquina vai estar também presente nesse negócio e a gente vai trazer porque é uma novidade. Eu falo porque assim, o cara fala, eu já sei, já mexer com acrílico, eu já sei mexer com neon LED, mas sempre tem uma coisinha, Renato, que você não sabe. Sim, sim. Não é? Você tá aí há mais de 20 anos no negócio, você fala, eu sei de tudo, não. Você sempre tem uma coisinha que você não sabe. Então é a hora que você vai estar conosco e lá na hora vai ser divulgado, né? Ali você vai estar um network, muita gente ali, os parceiros conosco, e vai falar, ué, eu não sabia disso aqui não, por isso você tem que estar nesse negócio. Verdade. Né? Eu acredito que isso vai ser um divisor de água para todos nós. Né? A gente vai estar unindo todos vocês da comunicação visual para estar conosco aqui, aprendendo cada vez mais. Isso é muito importante. Esse é o primeiro de muitos que a gente vai trazer. Só que a gente precisa de estar todo mundo junto, todo mundo agregado, todo mundo somando, porque essa é a ideia, Renato. Sim. A ideia desse negócio aqui é para somar. Então você que tem aí a sua comunicação visual, a sua gráfica e queira vir para cá, tanto falar aqui nesses microfones, falar do seu negócio e também agregar junto conosco nesse evento, venha fazer parte. Tem parceiro, Renato, que tá com medo dos microfones, fica com medo de falar aqui. Tenha medo não, isso não morde não, Isso aqui você pode vir e rasgar. Tem uns dois que falou assim, vou lá não, eu tenho medo. Eu falei, que medo, rapaz, vem cá falar conosco toda noite, vem participar aqui com a gente e falar do seu negócio, vai ser tão gostoso, depois você vem aqui, sua cabeça esfria, aí você vai falar e fica à vontade. Igualmente nossa amiga Renata aqui. Renata tem que trazer o seu irmão na próxima, viu? Pode deixar que eu vou trazer Né? ele aqui, com certeza. Tem que trazer ele. Renato, nós continuando falando aqui, tá chegando, não tem algumas perguntas aí, e a gente vai marcando algumas, a gente pauta, outras a gente fala depois, responde, a gente vai... Não, vamos responder todo mundo. Mas me fala aqui, Renato, nós falamos das dificuldades, do desafio, e a evolução design hoje, ela fica onde? Qual o público que você atende? Você tem um canal onde as pessoas te encontram? Fala um pouco mais aí do seu negócio, das novidades, se tem alguns projetos para acontecer. Tudo isso a gente precisa saber. Então, hoje nós estamos ali na rua Eusíbio Cunha, número 691, atrás do supermercado Casa Grande. A gente se encontra ali, né? E a gente trabalha com todos os públicos, desde cliente final até empresas de pequeno, médio e grande porte. Você tem limite assim eu só consigo fabricar 10 banners. Não. Não. Tu pediu 1000 banners, tu vai entregar. Hoje, nosso maquinário ele suporta uma produção de pequeno, médio e grande escala. Então, estamos prontos para atender qualquer cliente necessitado do nosso trabalho. Você tem um canal, tem um Instagram, tem um contato onde quem está do outro lado, que não conhece a empresa, que assim, eu falo direto, como eu te falei de um amigo meu, tô convidando ele para vir aqui, e ele falou assim comigo, nada, pois eu conheci demais. Eu falei, rapaz, Coca-Cola, que é 1000 anos aí, ela ainda faz propaganda nos filmes, né? É verdade. Imagine você que tem 20, 10 anos, tem que vir para cá, isso aqui é a ideia.
esse vídeo aqui vai para muita gente, vai para gente do outro estado, vai para fora do Brasil, enfim. Nós estamos na cidade de Teixeira de Freitas, mas isso aqui vai chegar em muita gente, viu, Renato? O Cláudio mesmo, Garra, me contou, falou, Ney, eu recebi vários elogios de pessoas até fora do Brasil que ele teve morando fora, e esse negócio foi longe, viu? Então, assim, venha para cá, venha somar com a gente, não tenha vergonha não, né, Renato? Falar do seu negócio é muito importante. Melhor pessoa a falar do seu negócio é você mesmo. É verdade. Então, aí você tem uma demanda hoje, você atende, né, bastante, mas fala aqui para nós, conta seu canal de que as pessoas vão te encontrar, onde é que te encontra? A gente tem o nosso Instagram, Evolução Designer, com R no final, né? Certo? E tem também o nosso contato. Pode ficar à vontade. 73 9 9934 0148. E também tem ali o nosso Instagram, onde a gente pode estar respondendo ali as solicitações. Nesse negócio da comunicação visual, o que você não atende? Falou, isso aqui eu não atendo, esse produto aqui eu não faço. Não descobri ainda não, viu, Ney? Né? Fase de tudo na comunicação visual. Eu tenho um dilema, eu tenho um lema que às vezes o pessoal até acha engraçado. Eu falo assim, não me pergunte do que sou capaz, é minha missão. Então, se tiver alguma coisa que dentro da área de comunicação visual e você se interessar em fazer, pode levar lá que a gente desenrola. Executa, né? Na lata. Semana passada, por exemplo, eu atendi uma cliente, ela é de uma empresa de cosméticos, perfumaria, e ela disse que estava tendo muita dificuldade em fazer a vitrine dela, porque era uma vitrine elaborada, não conseguia ninguém aqui. Ela pedia essa vitrine de São Paulo, ó, para você ver. Nós estamos com tanta máquina aqui em Teixeira. Para mais de 35 profissionais do segmento. E ela disse que não achou ninguém que conseguia fazer essa vitrine dela da forma que vinha, né, pela franquia. E aí ela chegou até a gente, indicada por uma outra pessoa, e a gente conseguiu aí executar a vitrine dela da forma que ela queria. Entendi. E ela nos elogiou, agradeceu, falou que há muito tempo ela procurava alguém para poder fazer as vitrines que vinha da franquia, que ninguém conseguia fazer, e agora ela vai sempre fazer com a gente. Inclusive, ela até postou, né, a vitrine que a gente fez no grupo, né, da empresa que ela da loja que ela franquia que ela trabalha, né, de vários lugares aqui do Brasil. E a nossa empresa foi uma das únicas que seguiu, né, certinho as normas, né? As normas do projeto e foi elogiado por muitas das franquias também. Mas Renato, eu acredito que tem espaço para todo mundo, né? O cara fala assim, tem concorrente. Não, tem concorrente sim. Só que eu acredito, Renato, que o cliente sabido é aquele que compra no lugar certo. Né? Aquele que compra e fala assim, ó, eu comprei na empresa X porque lá eu tive a certeza que me entregaria. É o que você acabou de falar aí, que comprou, atendeu essa parceira, né, uma cliente parceira sua, e que realmente você conseguiu colocar na empresa dela aquilo que ela estava buscando, né? Que é buscar umas normas, que se você não fizesse tudo aquilo que ela estava buscando, era só um único serviço que você ia fazer para ela. Verdade. E o cara tá do outro lado e fala assim, minha empresa tá devagar, não tô vendendo, tá parado, mas e você, tá fazendo o quê? Como eu falei antes, né, a gente sempre trabalhou como eu falei, eu sempre faço o serviço pensando no cliente para que ele possa voltar. Correto. Né? E eu faço o serviço como se fosse para mim. Então a gente tem atendido muitas franquias, né? E eles têm elogiado muito porque a gente tem arrisca, né? Tem feito um trabalho, né, com muita honra. Honra, né? Ao serviço. Eu preservo muito isso aí. Eu acredito que outro dia um parceiro nosso, né? Ele estava falando que teve uma situação de um serviço que um colaborador dele errou e o cliente esteve lá para buscar, que era um serviço, acho que o cliente ia retirar nessa empresa. E aí o cliente ficou insatisfeito, a peça não estava do jeito que ele
pensou que era para ter entregue na retirada, e aí na hora esse parceiro falou com o cliente que desse uma oportunidade dele consertar isso, né, de reverter o quadro do que ele estava ali presente, mostrando algo que não estava legal. E o cliente falou, não, de boa, vou te dar essa oportunidade de você mudar aí essa parte negativa e resolver me entregar. Mas você vai me entregar? Aí disse que ele falou assim, entrego sim. Ele falou, então beleza. Aí esse parceiro amigo meu falou que disse que andou 400 quilômetros porque ele não sabia, achou que era ali em Itamaraju, não sei aonde. Aí quando foi ver a localização da peça que tinha que entregar era 400 quilômetros. E ele foi entregar, mas para quê? Honra, né, Renato? A honra, isso é muito importante. Então, você prometeu, você tem que cumprir, né? Porque quando você não cumpre aquilo que você promete, aí você só faz uma vez. Aconteceu isso comigo também, Ney. Tinha que entregar um serviço para um cliente em Onápolis, né? Foi uns troféus. E aí, quem ia pegar era o loteiro, né? No dia anterior. Acabou que não deu tempo de terminar, o loteiro foi embora. Uhum. E aí o cliente ficou desesperado lá do outro lado. E eu falei assim, não, pode ficar tranquilo que eu vou lhe entregar na sua mão aí. Saí daqui de madrugada, que ele ia utilizar o material logo cedo, né? Era umas 7h30 da manhã, eu saí daqui de madrugada. E antes de 7h eu estava lá na porta dele entregando o material. Então, assim, às vezes a gente precisa fazer esse tipo de coisa para honrar o nosso nome, né? Honrar o nosso trabalho. Depois disso, o cliente já fechou comigo 3 fachadas de loja, porque eu fiz e cumpri com o prometido e ele realmente confiou no meu trabalho. É onde está o segredo, né? É, Muitos falam, não vou fazer isso não, é melhor perder aqui um pouco, não continuar. Já pensou se você não vai levar, entregar? Você só fazia uma vez. Aliás, nem fazeria, né? Porque o cliente, você não conseguiu cumprir com aquilo que você tinha a obrigação de cumprir, que era entregar no prazo e correto. E aí o cliente para por ali mesmo. Na verdade, Renato, isso aqui serve até de conselho, né? Hoje muitos quer pegar o negócio da comunicação visual e acha que é só colocar uma placa lá e falar assim, eu sou comunicação visual. Mas comunicação visual, ele tem todos os detalhes, né? verdade, tem que ter transparência, tem que ter qualidade no material, tem que ter um bom atendimento, né? Porque você trabalha com... Eu sempre digo isso para os meus colaboradores, você não está trabalhando qualquer coisa, você está trabalhando com o sonho das pessoas. Quando a pessoa te pede uma fachada, ela tem um sonho que aquela fachada seja da melhor forma, né, do jeito que ela sonhou. Então, quando você frustra aquele sonho ali, você está frustrando ali o sonho de uma outra pessoa. É complicado. E um detalhe interessante, Ney, a gente, né, ao longo da nossa caminhada, aí, a gente tem tido muito retorno dos clientes. Então, assim, hoje 80% dos nossos clientes são indicados por outros. A gente tem muito isso lá na loja. Então, as pessoas chegam até a gente já com uma indicação, você quer fazer um serviço de qualidade, procura a evolução. Você quer um serviço que te entrega rápido, procura a evolução. Você quer um serviço que te entrega do jeito que pede o No projeto, projeto. procura a evolução. Então, a gente tem recebido muitos clientes indicados, né, por outras pessoas. Eu ia te perguntar aqui sobre a questão de motivação. Eu acho que isso que você falou aí, isso é uma motivação, né? Sim. Porque você fica satisfeito com o que o cliente volte e indica, Nossos maiores vendedores hoje é nossos clientes. né? Então eu já ia te perguntar, o que que te motiva hoje nesse negócio para você continuar? Porque não é 2 anos, é mais de 20 anos no negócio. E o Sim. que que te motiva? Fala assim, acordei hoje e eu vou para aquele negócio porque me motiva. Cara, porque eu faço porque eu gosto de fazer. Correto. Eu não Uhum. estou fazendo ali porque fulano me falou que lá eu ganho dinheiro. Não, eu faço porque eu gosto. Eu trabalho porque eu gosto, né? Eu faço a comunicação visual das empresas que me procuram porque eu gosto de fazer. É uma coisa que eu escolhi para fazer. Então, eu me motivo porque eu faço o que eu gosto, não faço o que
fulano me pediu para fazer, ou porque fulano me falou que tinha dinheiro naquilo, que era fácil de ganhar dinheiro. Não, eu faço porque realmente eu gosto do que Primeiro eu vem o faço. gostar, né? É, A motivação toda é você fazer o que gosta. Eu falo com o meu pessoal também na empresa que eh, nós temos que trazer a satisfação. Essa satisfação, ela pode ser sua, sim, mas sabendo que o outro vai estar satisfeito pelo que tu fez. Porque às vezes você fala assim, ah, vou fazer pelo dinheiro, tá? Mas trouxe satisfação para alguém? Talvez só trouxe para você porque você ganhou dinheiro. Mas ficou satisfeito o cliente pelo serviço que foi entregue? Vai ter uma recorrência? Ele vai voltar? Vai te indicar? é muito satisfatório, Ney, a gente ouvir um feedback positivo do cliente. Nossa, seu serviço ficou muito bom, muito obrigado. A gente recebe isso direto. Nossa, ficou melhor do que eu imaginava, né? Porque você não, você não deve vender, é, você não deve vender um pavão e entregar uma galinha, Correto. né? Uhum. Você precisa entregar o que você vendeu, ou até mais ainda. Tem mais O ainda, nosso né? objetivo é esse, a gente sempre procura fazer o melhor, né? E surpreender o cliente da melhor forma possível. Ô, Renato, me fala aqui, nesse negócio da comunicação visual, que eu sei que não é fácil, igualmente qualquer outro negócio, tem suas dificuldades, seus desafios, mas se você tivesse um poder, falar assim, não, eu tenho um poder, vou mudar. O que você mudaria hoje nesse segmento da comunicação visual que você fala, não, resolveria? Se tinha alguma coisa que você fala assim, não, cara, isso aqui eu mudava. O que você mudaria hoje? Mudaria hoje em produto, mudaria hoje na produção, mudaria em pessoas, mudaria em local onde você está, mudaria em cidade. O que você mudaria nesse negócio da comunicação? Fala assim, eu vou, me deram um poder aqui, Deus veio aqui e falou assim, ó, vou te dar um poder, você mudar. Você mudaria, fala aí, qual o poder que você, o que você usaria nesse para mudar A consciência das pessoas, a consciência das pessoas? porque muitos não, não, não fazem as coisas, né, com o objetivo de fazer o seu melhor. Tanto o colaborador, né, como parceiros, Clientes, clientes, né? Então, assim, é, nossos colaboradores, ele precisa fazer, querendo fazer o melhor, não fazer pelo salário que recebe, né? Eu acho que mudar a consciência. Hoje, Ney, sabe disso, a gente já conversou sobre isso. Hoje nós temos tendo uma dificuldade muito grande de mão de obra. A mão de obra nossa tá sendo muito difícil de encontrar, né? Por N motivos que não vale a pena a gente citar aqui. Mas eu acho que uma das coisas é a consciência de fazer o seu melhor, de seu dar o seu melhor, né? melhor. É, eu vejo que quase que é unânime, todos que vêm aqui nesse negócio falar da mão de obra. A mão de obra, e assim, parece que a gente fala assim, vamos se juntar para a gente montar uma escola para ensinar, mas tá na cabeça da consciência das pessoas, né? Ensinar, você está disponível a ensinar. Mas quem é que tá para aprender? Como é que vai fazer? É difícil, porque, como eu falei, a pessoa tem que mudar primeiro a mentalidade, né? Hoje em dia o pessoal fala assim, eu quero um emprego, mas não quer trabalho. Pega aí hoje aí esses jovens aí de 9, 20 anos, né? Tinha tudo para estar correndo atrás e querendo ser alguém na vida, Agregando agregando valores, valores. né, para a vida, mas não quer nada. Eu acredito mesmo. Ó, a gente estava visitando uma obra de construção civil, num condomínio da cidade aqui de Teixeira de Freitas. E eu fui com um amigo meu, parceiro, ver umas obras com ele. E aí eu observei algo, fiz ontem uma filmagem da obra que ele me mostrou, tal. E depois eu mostrei a filmagem, pontuei nessa imagem. Você acredita, Renato, que eu contei nessa construção civil lá, que era de uma residência de um parceiro nosso, né, me convidou para ir nesse local. Eu contei lá umas 9 pessoas trabalhando.
e das 9 era tudo senhores até aposentado. Nós não encontramos um jovem lá na construção civil. Não tem. Então, assim, tá muito assim, né? Na comunicação visual a mesma coisa, né? Você não encontra Acho que todos os setores do mercado tá assim, né? A nossa geração, hoje eu tô com... Ontem eu fiz 4.2. Então, a nossa geração já é um pouquinho diferente da geração. Então você sabe que tudo isso vem acontecendo e não é só na comunicação visual. Não, é em todos os setores do mercado. E assim, Renato... Por exemplo, quando eu tinha a idade de 12, 13 anos, eu até galinha na feira eu já vendi. Né? Entendeu? Então, assim, comecei muito cedo. De querer trabalhar, de querer... Né, hoje em dia, o rapazinho, quando quer alguma coisa, não sabe pedir pro pai. Pai, me faz um pix. Isso quando é de uma classe estabilizada, né? Então, mas quando vai pro semáforo, né? Pedir, né? Eu vou contar falando um pouquinho sobre esse assunto, eu vou contar uma experiência que um amigo meu teve em relação à questão dos pedintes, né, no semáforo. Não tem muito a ver com quem mas só para descontrair, né? Ele tem uma empresa de grãos e ele precisava de 2 pessoas para descarregar um caminhão. Ele pegou, né, muito gentil, ele falou assim, rapaz, eu vou lá para aquele pessoal que fica ali no semáforo, né, o dia todo pedindo ali, vou oferecer para que eles carreguem ali meu caminhão e eu pago um valor para eles pelo dia trabalhado. Ele chegou lá no semáforo e procurou 2 pessoas lá para poder descarregar o caminhão. O cara falou assim, para que eu vou lá pegar peso se eu pedindo aqui no semáforo eu ganho mais do que você está me oferecendo? E aí se encerrou. É a sociedade que a gente vive hoje. Mas E fora as como é que fala? Bolsas, né? Então, isso aí... Nem adianta comentar. Prefiro não comentar. Deixa fora, né? Então, mas a dificuldade, Renato, ela existe. Só que nós temos que fazer alguma coisa. Isso aqui que nós estamos fazendo, que é esse podcast da comunicação visual, tem até amigo meu que falou assim, cara, você está de parabéns a iniciativa aí para pelo menos unir, trazer algo que talvez, por exemplo, tem muitos que não sabem que o Renato faz esse tipo de serviço, atende nessa área, já tem uma jornada aí de mais de 20 anos. Porque, Renato, a galera só sabe, às vezes, te crucificar, né? Só sabe olhar a parte negativa, né? Só sabe olhar aquele lado ali que você faz, mas eles dizem que você não faz. Então, é onde você vem para cá comunicar, falar do seu negócio, né? Das suas dificuldades, seu desafio, porque eu acho que todo mundo tem desafio. Sim, todo mundo tem. E todos os dias ainda, né, Renato? Todos os dias. O desafio, ele vem e eu acho que é gostoso, né? O desafio, ele vem para somar, né? Para ser superado. Superado. Renato, me fala aqui, tá chegando o final desse nosso podcast, que é o 10º, você é o felizado, viu? É o 10º podcast. Inclusive, vai lá na empresa buscar seu prêmio, viu? É verdade. O Renato, ele participa ele é parceiro Nota 1000. Nós temos um negócio da comunicação visual que é vender insumo para os nossos parceiros. E aí ele fez as compras dele lá conosco e ele foi um dos sorteados da semana. E ele ganhou um brinde e aí eu tô falando com ele para ir lá retirar. Ele ontem perguntou, por que você não trouxe meu brinde para entregar aqui ao vivo? Eu falei, a correria é demais. Final de semana, chega a correria. E aí, mas ele vai lá buscar esse brinde dele e vou ganhar mais, viu? Vai. Você tá comprando, acho que comprou hoje lá de novo, compra todo dia, vai ganhar. É isso aí. Fortalece o negócio da gente e a gente fortalece também com a parceria. Então, Renato, esse podcast, né, que é oferecimento aí do Soncito, né? Soncito, que é do equipamento de som, iluminação. Nós temos uma equipe maravilhosa aqui que faz esse negócio acontecer, da comunicação visual, que é o nosso podcast. E também aqui falar da Rhino Máquinas, né, que está presente nesse negócio também, como nosso patrocinador desde o início, né?
Um abraço aí para o amigo Roger. Viu, Roger? Vamos caminhando sempre, né? Para estar somando. E vamos também trazer o pessoal da VP Máquinas e da Cristal e Cores para um treinamento que irá acontecer na cidade de Teixeira de Freitas. Então, você que está aí do outro lado, lá de Porto Seguro, de Onápolis, de Itamaraju, aonde tiver uma comunicação visual, uma gráfica, venha para cá somar conosco. Venha participar desse movimento. E é um movimento onde você pode comunicar. A gente vai trazer muitos cursos, muitos treinamentos. Porque essa é a ideia, Renato, trazer as pessoas para somar. Porque basta a parte negativa, né? Sim. Então nós temos que trazer pessoas para agregar conosco, para somar com a gente. E esse é o nosso objetivo. Eu não vou falar de considerações finais agora, mas eu tenho certeza que você tem muita coisa para falar. É que a gente vai lembrando, vai falando, né? Muita novidade. Mas me fala aqui, Renato, o que você tem de novidade no seu negócio da comunicação visual? Fala assim, ó, isso é novidade. Então, nós agregamos, né, agora a questão da gravação a laser. Correto. Né, que é uma coisa que a gente não fazia ainda. Correto. A questão dos brindes, né, em relação à estampa de camisa, canecas de porcelana. Então, né? O público do gospel aí, você atende bastante, né? Sim, a galera das igrejas aí deve comprar muita camisa. Chegando aí, olha, faz a sua propaganda, pô. É aí. Dia das Mães chegando aí, procura a Evolução Design para poder fazer seu brinde aí. Caneca, sua camisa, garrafa, estamparia. Camisa, isso aí. Top, né? Brinde, bastante brinde você faz lá, né? Brindes em geral. Pronto, é isso aí. Então, essa é uma novidade Novidade não, Renato ele já faz isso há muito tempo, mas aqui falando para vocês do outro lado, o Renato já diz o Instagram dele, é Evolução Design. Evolução Designer, com R no final. Né? O nosso contato é o 73. Correto. 99934 correto. 048. Também o contato do meu irmão. Pode falar também. Aqui. Pode pegar a colinha, pode falar aí. É o 99803 4186. Isso é do irmão dele, viu, pessoal? É o Kleber. Isso é do Kleber. Que aí o Kleber é o Renato que está aqui presente. O Renato, você pode mandar aí um zap, ligar, que a gente está à disposição para atender. E atende o Brasil todo, eu tô errado. Com certeza. Entendeu? Chamou. Esse vídeo aí, ó, gente, vai para muitos lugares. Então você precisa de um serviço de gráfica, comunicação visual, brinde, camisa, estamparia, é com você mesmo. Fachada, letra, é com o nosso amigo Renato. Então, Renato e Kleber. Kleber não veio aqui hoje, mas breve ele vai estar fazendo um presente conosco aqui na comunicação visual desse podcast. Então, fique à vontade, Renato. Pode fazer suas considerações. Eu acredito que a gente tem agregado muito no negócio de cada um da comunicação visual. É isso que a gente queremos, que todos venham para cá, somar, agregar, contar as suas novidades, contar os seus desafios, o seu negócio, e que venha fazer parte desse movimento, né, Renato? Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E esse é o que a gente estamos fazendo. Mas fique à vontade, pode fazer suas considerações, e o microfone é todo seu. Eu quero agradecer aqui, né, a sua equipe, a você pela oportunidade, né, parabenizar aí pelo seu podcast. Realmente o nosso setor de comunicação visual precisa, né, ter uma galera mais unida, uma galera que pensa junto. Né? Há muitas possibilidades de se trazer aqui, né, coisas boas para a gente, mas nós precisamos nos unir. Né? Quem tem aquela palavra aí que unidos somos mais fortes. Correto. Né? Então, nossa cidade tem potencial, né? Nós temos aí mercado para todo mundo, as cidades circunvizinhas também que nós atendemos. Então, assim, custa a gente só se posicionar da melhor forma possível e apoiar um ao outro, que com certeza a gente vai longe. Corretíssimo. Certinho, Renato? Certinho, gostou? amigo. Top? Top, não dá para ficar com medo, não, né, de vir falar aqui no microfone, né? Não, tranquilo. Então é isso aí, pessoal. A gente vai se encerrando aqui esse 10º podcast, né? Esse 10º episódio interessante, que foi com o nosso amigo aqui, Renato, da Evolução Design, né? Renato Azevedo. O nome dele vai estar embaixo aí. E é como eu te falei, vai clicando aí, vai mandando para mais gente esse negócio, porque a gente precisa chegar em mais gente possível.
E isso é através dos nossos parceiros, nossos amigos que curte nosso podcast e que está assistindo todas as noites conosco aqui. Um abraço a todos, fique com Deus. Ednei falando aqui. Fique com Deus, Renato. Obrigado, Ney. Obrigado a todos que nos ouviram aí. E até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Top.